Bem-vindos ao 43º episódio do Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra Deixe, de Martins e Juliana Holanda, lançada em 2022 no álbum Almério Martins ao Vivo no Parque. No ano seguinte, Martins também gravou em seu álbum de estúdio, Interessante e Obsceno. Para analisar essa obra, contamos com a presença da nossa querida Paula Sucena, que é psicanalista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. E aproveite este momento da abertura para nos seguir no Instagram, que já conta com mais de 57 mil seguidores. Conheça também nosso projeto na plataforma Apoia-se. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Deixe que tudo que há no corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo o trauma, pra que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. Deixe que tudo que há num corpo se revele. Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, atravessar o alumínio da janela, que a energia se renove verdadeira e a ventania nunca apague suas velas. Deixe que tudo que há no corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo o trauma, pra que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe modele. Deixe que tudo que há no corpo se revele. Cicatrize todo o trauma, pra que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. Deixe que tudo que há no corpo se revele. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe modele. Deixe que tudo que há no corpo se revele. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe modele. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Acorde,
Acorde, Música e Psicanálise, hoje com a Paula Sucena. A Paula nos trouxe um presente. Eu não conhecia o Martins, não conhecia esse músico lá de Recife, não conhecia essa obra, e ela trouxe essa obra lindíssima para nós falarmos sobre ela. Vai ser bem legal. Bom dia, Paula. Bom dia, Ricardo. Oi, Rafael. Obrigada por me convidarem de novo. Adoro. Tô gostando cada vez mais. Acho que vocês estão trazendo um pessoal também. Gente muito boa e os acordes estão incríveis. E eu tô muito feliz de estar de volta. E aí eu trouxe o Martins, né? Nos outros acordes eu falei dos grandões da música brasileira, né? Rita Lee, Ney Matogrosso, Cazuza, né? E agora eu trago o Martins, que também foi uma surpresa para mim. O Martins, eu conheci o Martins o ano passado. Eu estava assistindo uma palestra no Café Filosófico e a psicóloga que estava dando a palestra trouxe a música e eu escutei e eu apaixonei no Martins, apaixonei nessa música, apaixonei no Martins. O Martins é pra mim, sabe aquelas coisas de Spotify, né, de quanto você assiste, quantas vezes você já assistiu. O Martins foi o meu artista mais ouvido do ano passado, assim, Uau. de longe. As minhas 5 músicas mais ouvidas eram músicas do Martins, porque eu acho que o Martins, quando eu conheci, né, quando eu comecei a escutar a obra dele toda, eu comecei a pensar, caramba, a gente reclama tanto, né, que a música brasileira não tem novos talentos, né, que a gente tem uma música muito massificada, e aí olho o Martins e eu penso, dá pra ter orgulho de novo na música brasileira, tem gente muito boa trabalhando, tem gente muito boa trazendo coisas incríveis, e o Martins é esse cara pra mim agora. Que maravilha! E é interessante você ter dito isso logo no início, porque uma das preocupações nossas aqui preocupação não, um dos prazeres nossos aqui é justamente isso, é trazer música nova. Por exemplo, como o Ricardo já começou falando, ele não conhecia o Martins e eu também não conhecia. Então, quando a gente fala assim, foi mais um presente que a Paula trouxe, é isso, é um presente, porque é nos entregar algo de sofisticado, uma beleza estética, uma beleza psíquica, né? Tão maravilhosa que essa música traz e estava ao largo da minha vida, por exemplo, do Ricardo. E a gente imagina que faça isso com outras pessoas. Eu só queria aproveitar esse comentário inicial e chamar a atenção para uma construção que você acabou de fazer aí, Paula, que eu achei um sucesso. Você estava falando logo no começo, você falou assim, não, abre aspas para Paula, os acordes estão ótimos. E é muito legal essa construção que a Paula fez, né? Porque assim, tem tudo a ver com o que a gente pensou. Que o acorde é isso, é o acorde de vamos acordar, vamos todo mundo levantar, mas é o acorde de harmonia, né? E na música, enquanto você falava, eu fiquei na minha cabeça pensando, o que é um acorde musical, né? Se for assim, stricto sensu, simplista de tudo. Para que você configure um acorde, você tem que ter uma tríade, a fundamental, a terça e a quinta. E eu e o Ricardo, a gente faz aqui todo episódio, efetivamente, um acorde. Simplistamente, mas de stricto sensu, é uma junção de 3 notas, é uma tríade. Então, o que eu e o Ricardo fazemos aqui nos episódios é sempre um acorde mesmo, porque é ele, eu e mais uma terceira pessoa, que hoje, honrosamente, é a Paula. Então, quando você diz assim, os acordes estão ótimos, essa... Quinta maior. Uma quinta justa, né? Essa frase da Paula é perfeita, né? Se encaixa como luva, e, enfim, não podemos deixar passar essas construções inusitadas e que trazem a verdade. E essa música do Martins que você nos coloca, a música Deixe, o que mais chama atenção, assim, cada frase do poema a gente pode ficar sobre ela, né? Todas muito metafóricas, todas muito poderosas. Ele cria umas imagens muito, muito bonitas, muito importantes. Mas a primeira impressão que eu tenho, que eu queria dividir aqui, é que é uma baladinha simples, acompanhada do violão. Ao longo da estruturação da música vão entrando outros instrumentos no arranjo, todas muito coerentes, mas você vê a base musical que ele propõe logo no início, se mantém de forma quase que de uma forma muito contínua. A voz dele é uma voz muito aguda, leve, lisa, ou seja, de certa forma, é como se ele pegasse essa conceituação que ele faz tão interessante, com essas imagens tão poderosas, e embrulha com um presente bem levinho, tipo, aceita que é tranquilo, eu não vou te jogar uma bomba, né? E por dentro das frases vem elementos extremamente importantes. Mas eu queria ressaltar desde já esse invólucro musical tão gostoso, tão bonito,
leve, né? A voz dele coaduna isso. A voz dele é muito leve, vai pro agudo, uma região bonita e muito leve, sem vibratos. É um cantor que ele estabelece uma coerência e um contraponto, eu diria, com o conteúdo que é tão forte que chama atenção, né? O que me encantou nessa música, né? Eu acho que ela é um chamado para coragem, uma coisa bem sutil, como o Rafa estava falando, uma coisa sutil, com uma voz muito amorosa, carinhosa, mas falando coisas muito importantes. Quando ele fala essa primeira frase, essas duas primeiras frases, né, que são incríveis. Deixe que tudo que há num corpo se revele. Ou seja, isso que a gente trabalha muito isso numa análise, né? A gente tirar o véu daquilo que está escondido, daquilo que a gente não consegue ver, para falar do nosso desejo, para falar da nossa vida, dos nossos traumas. E aí a segunda frase é para que a vida cicatrize todo o trauma. Deixe que tudo que há num corpo se revele, para que a vida cicatrize todo o trauma, para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Ou seja, o que cicatriza o trauma é a própria vida. Às vezes a gente enxerga psicanaliticamente, ou a gente enxerga o inconsciente como um baú que a gente vai pegar alguma coisa lá no fundo, né? Um trauma lá do fundo, e quando a gente descobrir, tudo vai mudar. E eu acho que é bonito quando ele fala isso, que a vida cicatriza o trauma, né? Que o viver acaba transformando, ressignificando e reorganizando a vida e cicatrizando as nossas dores e os nossos traumas, né, profundos. Enfim, eu começo com essas duas primeiras frases porque eu acho que são muito fundamentais, que quando ele diz que deixa que o que há no corpo se revele, psicanaliticamente, eu lembro de Lacan, que fala que o sintoma é uma palavra amordaçada, né, então que isso que vai para o corpo possa ter nome, possa ter palavra, né, a cura pela palavra, que a gente possa, a partir de algo que se desvela no nosso corpo, poder trabalhar com os nossos traumas. Isso eu acho super psicanalítico. Você trazendo Lacan, né, eu lembro da história de a palavra grampeada no nosso corpo, né, coladinha ali, e a gente vai cicatrizando, Paula. Acho muito bonito o jeito que ele trouxe aqui, porque no fundo, a imagem que eu tenho, né, quando a gente tem um monte de imagens que nós criamos com palavras para tentar fazer o nosso racional de como chegar em algum lugar. E quando a gente fala de traumas, né, de situações que ocorreram no passado, e a gente conversa e busca trazê-las ao sol, eu imagino assim, é trazer de novo, mas a hora que aquilo volta para a vida, meio que fica ao sol. E aí fica na luz, né? Quando a gente traz à luz essas situações, nós conseguimos ajudar a cicatrizar. Não que elas vão sumir, não que elas vamos esquecer, né? Não é aquele Oblivion, né? Que é tanta música que fala de Oblivion, que eu adoro, Piazzolla principalmente, mas a gente trazer isso aí para elaborar. Então, para que a vida cicatrize todo o trauma. Isso é absurdamente lindo. Para que o desejo seja um anexo da pele, né? Grampeada. A palavra grampeada aqui está presente. Um comentário rapidinho antes, Paulo. O Ricardo acabou de citar Oblivion, do Piazzolla, e não nos esqueçamos que é uma música marcante e não tem texto, não tem palavra. Portanto, ela é na pele, porque não tem a palavra. Isso. Exatamente. E eu queria comentar, né, essa frase, né, o desejo seja o anexo da pele. O anexo é aquilo que a gente coloca, acrescenta, né, aquilo que a gente incorpora. Então, precisa ir para o corpo, né? A gente vive numa sociedade, uma cultura judaico-cristã que faz essa separação muito clara entre corpo e alma e privilegia a alma como se a alma fosse a coisa mais importante, né? E deixa o corpo de lado. E eu acho que o Martins está falando isso nessa poesia dessa música, né? De que o corpo é importante, né? É o corpo que cicatriza o trauma. A pele é necessária, né? Se você imagina uma pessoa angustiada, né? A famosa síndrome do pânico, né? Que a pessoa sente, parece
parece que tá tendo um ataque cardíaco, vai morrer, ela normalmente corre pro hospital, né? Tem muitos casos de síndrome do pânico que quando chegam no consultório você fala, o que aconteceu? Eu fui parar no hospital e aí o médico falou pra eu procurar, né? Um psicanalista, um psicólogo, porque não tinha a ver com algo físico. Mas é esse que é o negócio. É físico também, né? Vai pro corpo, só que vai pro corpo sem palavras, sem simbolização, vai pro corpo sem representação, pensando em Freud, sem representação, né? Então, quando a gente coloca o desejo na pele, quando a gente consegue olhar para o desejo a partir de algo incorporado, eu acho que a gente chega em lugares muito mais longes do que se a gente só ficar aqui. Como se a palavra não fosse algo do corpo, né? A palavra, ela faz incorporar as coisas. A palavra dá contorno. A alma expressa a sua potência através do corpo e a palavra significa, né? Eu tô aqui meio perdida para tentar dizer disso, mas como que sem palavra as coisas ficam completamente soltas no nosso corpo, né? Ficam soltas dentro da gente. E muitas vezes num processo de análise, o que a gente faz é isso, é tentar dar palavra para essas dores, para esses traumas. Simbolizar, né? Simbolizar aquilo que tá ali muito num outro lugar, né? Então... E é legal aqui, Paula, porque assim, ele escreve, e a liberdade, o corpo físico da alma. A gente tem a liberdade, o corpo físico da alma, né? Então, e liberdade é um negócio tão... Quando a gente fala em corpo físico, né, alma, mistura tudo, a gente pensa em liberdade sempre aquela coisa solta que eu posso fazer o que eu quiser e vem na minha cabeça aquela música do Legião que disciplina é liberdade. Até porque o corpo físico, o que ele mais pede é um pouquinho de disciplina, né? A gente precisa ter disciplina ao se alimentar, ao se mover, fazendo atividade física, né? Não, né? Ele precisa de regularidade para funcionar bem. Então, mas isso é liberdade, né? Liberdade de poder pensar e fazer isso, né? E ter tempo de fazer isso e poder fazer isso e usufruir disso. Isso é liberdade também do corpo físico que leva para a alma. E é bem interessante porque a gente tende muito a separar, né? Alma, como você disse, corpo físico, duas coisas. Eu lembro que muita gente fala do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso não é o cérebro, é o dedão do pé, é o dedo, é o mindinho, a orelha, é o nariz, é o corpo inteiro. O corpo inteiro, é aquela unha cravada que dói, faz parte do seu emocional, sabe? Aquele dedo que tá doendo que você topou de manhã, que você prendeu na porta. Aquilo tudo, né? Aquele dente doendo faz parte do seu emocional. Qualquer coisa que te incomoda ou não ter nenhum incômodo também faz parte do seu emocional, né? Então tudo isso é emocional. Nosso emocional é o corpo inteiro e ele vai pro corpo inteiro, né? A gente sente no corpo inteiro o tempo todo. Seguindo, né, na letra, quando ele fala desde que a sólida geleira descongele, então tem a ver com isso, né, com essa coisa do corpo que endurece e os recalques, né, as coisas que... Isso que a gente tá também por essa cultura, né, que separa as coisas, que acha que sentir é ruim, né, então... Não é à toa que a gente vive uma epidemia de medicalização. Então, qualquer sentir já vira meu Deus, está acontecendo alguma coisa muito ruim, né? Porque o sentir é ruim. Então, a gente congela. E aí o Martins chama a gente, né? Por isso que eu tô dizendo que eu acho que é uma música que chama pra coragem, né? Deixe que a sólida geleira descongele e que a sensatez fluidifique o coração. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. Deixe que tudo que há num corpo se revele. Que a gente possa deixar o sentimento fluir, para que a gente possa olhar para ele sem medo dele.
Os nossos sentimentos, né, as nossas sensações, elas são maravilhosas. Eu sempre falo isso, né, que você imagina uma pessoa que não sente dor. E existe essa condição, eu não lembro o nome. Sim, é uma doença. Essa pessoa que não sente dor, ela é muito frágil. Ela tem que se proteger de tudo porque ela não consegue sentir a dor. Então a dor não é para ela uma notificação de, não tá legal isso aqui. Você sentou num lugar no formigueiro, sei lá, qualquer coisa, né? Machucou a tua perna. Para um pouco, né? Então a dor, o sentimento, ele notifica a gente de algo que é muito importante a gente sentir e a gente esquece, porque sentir, às vezes, principalmente nesse mundo corrido que a gente está produzindo, sentir significa ter espaços de pausa, né? Precisar de espaços de pausa para se olhar, para se pensar, para fazer de um outro jeito. E aí a gente não tem tempo. Então a gente medicaliza e segue, né? Eu tive já algumas vezes no consultório, mas é muito comum. Vocês devem ter vivido isso também. A pessoa chega, essa pessoa específica que eu tô pensando, ela chega e diz assim: eu tô deprimida, meu médico psiquiatra me veio, me disse que eu estou deprimida. E eu vim pra cá porque ele me deu um monte de remédio e eu não sei se eu quero tomar remédio. Ela começa assim, né? E eu pergunto pra ela, mas esse significante, né? Depressão. Isso me interessa pouco no sentido amplo, me interessa pra ela, o que é a depressão dela, né? Como é que ela trata a depressão dela, como é que ela coloca na palavra. E aí, a hora que ela começa a dizer da depressão dela, começa a dizer da morte de uma pessoa muito, muito querida há menos de 4 meses. E aí ela diz assim: eu acho que eu não tô deprimida, eu acho que eu tô triste. Luto. E aí, exato, o luto. E aí ela começa, quando eu, em algum momento, né, durante a sessão, isso foi a primeira entrevista, reconheço isso, falo, nossa, realmente, isso é uma coisa muito importante que você está trazendo, né? Então, você vai ligando o que antes era um sentimento muito ruim de tristeza. O próprio médico psiquiatra tinha diagnosticado e dado remédio, né? Ele não parou para pensar como é que essa dor, como que essa depressão está acontecendo, né? De onde está vindo essa dor? Como que a gente cuida dessa dor? O luto se faz, é necessário se fazer um trabalho de luto, né? Então, Mas e como é bonito, né, Paula, ela virar pra você e falar: eu não acho que eu tô com depressão, eu tô triste. Isso é de uma beleza de alguém que de repente nem sabe direito o que é uma depressão, né? A gente não sabe, não tem todas as ferramentas teóricas para, né, conceitualizar o que é uma depressão, o que não é uma depressão, e a pessoa faz essa conclusão tão íntima: eu tô triste, né? E é difícil isso, né? sim, isso é difícil, isso é raro. As pessoas estão na toque de caixa, né? Vão correndo e não param para pensar, né? Então, quando ela diz, Sim. eu já aproveito e falo: é isso, vamos falar dessa tua dor, né? Vamos enfrentar, né? Vamos deixar a vida, como é que ele fala, né? Que a vida cicatrize o trauma, né? Que a tua vida, que a gente possa falar disso que acontece na tua vida, né? Uma coisa que eu acho bonito da forma como o Martins organizou as ideias, e a gente já falou aqui quão interessantes e poderosas são essas ideias, eu achei que ele foi muito feliz, porque para cada verso ele dá um comando antes, né? E da forma como ele coloca na poesia, e a música representa, porque ele começa com uma frase tética, na tônica, é um comando que ele fala: deixe, aí ele segue o primeiro verso. Depois ele fala: deixe de novo, e segue o segundo verso. Aí no terceiro verso, ele muda o comando. Ele fala: sinta, que tem tudo a ver, né? Esse deixe é algo muito amplo. Deixa o quê? Deixa tudo, né? No primeiro verso, Paulo, que nós já falamos sobre ele, você já apontou isso, mas eu queria retomar, que ele fala do desejo, né? O desejo, a coisa mais difícil que tem é efetivamente saber onde está o nosso desejo, né? Você citou Lacan e tem a ideia do desejo enquanto aquele vazio que há entre nós e o objeto, que às vezes a gente nem sabe qual que é. Então, quando ele fala deixe, e traz a ideia do anexo da pele, que também é de uma beleza assim, sem tamanho, né? Deixe fluir, deixe sair, deixa ele aparecer, tenha coragem, né, de que ele apareça, etc. E aí a hora que ele sutilmente, no terceiro verso, ele troca esse comando de, ao invés de deixe, sinta, eu acho que ele entrega pra gente o jogo, né? Deixe no sentido de assim, tá tudo aí, deixa sair. E não que seja simples. Tem um outro detalhe na segunda frase do primeiro verso, quando ele fala, né, e você também já apontou, para que a vida cicatrize todo o trauma. Mas
cabe a nós fazer aqui expandir um pouco a ideia, né? Para que todo trauma seja cicatrizado, para que a vida consiga fazer, também tem que deixar fluir, tem que sentir, né? Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente tamponar tudo e ou medicalizar, como você estava dizendo agora, ou outras formas de anestesia, né? Simplesmente não olhar para aquilo, não se permitir nem deixar, nem sentir. Por isso que essa música ela é colocada precisamente, né? E só complementar aqui, Rafa, sentir, né? E aqui a gente fala um pouco de dor. A gente tem a tendência a evitar a dor. Não, que a dor é boa muitas vezes, né? Como a Paula mesmo disse, você não sentir dor, você é uma condição que te fragiliza. E o que muitas vezes as pessoas confundem é dor com sofrimento. Sofrimento é uma situação, dor é outra, né? Um bom exemplo assim, o que é dor? É você marcar ali aquele date ali no aplicativo, chega lá, a pessoa é um saco e você não quer nem conversar com aquela pessoa, você quer ir embora logo. Isso é dor. Sofrimento é você casar com ela, é você ficar com ela o resto da vida. Aí sim é sofrimento. Então, se a gente consegue lidar bem com a dor, isso é nos tornar saudáveis, porque a dor vai existir, a dor vai acontecer, a dor vai aparecer na nossa vida e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Agora, o que a Paula falou, não quero sentir dor e vou me medicalizar. Nossa, você tá perdendo às vezes, né? Eu vi o Caligares outro dia numa aula dele falando que a pessoa estava num processo de luto e queria se medicalizar para não sentir isso. Ele falou, meu amigo, não vou fazer isso com você. Não convém. Como é que você vai jogar fora esse momento tão ímpar da vida, né? Exatamente. Era uma questão de luto com o pai. Ele fala um negócio assim, tipo, pai a gente só perde uma vez na vida, mãe a gente era uma pessoa dessa. Uma vida vivida, né? Exato! É isso que eu acho que é bonito dessa frase de que a vida cicatriza o trauma. Não é qualquer vida que cicatriza o trauma. A vida rotina, não cicatriza trauma nenhum. A vida que você escolhe viver, aquela que dá trabalho, né? Que você tá para além das necessidades básicas, né? E ele fala isso nessa frase seguinte, né? Que a sua sede não precise só de água e sua fome não necessite só de pão. Que a gente saia desse registro da necessidade muito primitiva, né, e entre para um lugar desejante, né, um sujeito de desejo que, ainda que a gente não saiba, a gente sabe que, né, o desejo para nós, para psicanálise, é o inconsciente, né, ele é inconsciente, a gente não tem como acessar o desejo como se ele fosse um objeto, né, mas é isso que o Rafa falou, tem um vazio, né, e um vazio que impele a gente a desejar. Então, se a gente só deseja água para aplacar a sede ou pão para aplacar a fome, que riqueza que a gente está perdendo, né? E é tão bonito isso, né, que eu fico pensando, eu sempre dou exemplo de coisa de comida, mas é que eu acho que é sempre bom, porque é fácil da gente entender, né? Uhum. Só existe no humano a gente dizer, eu sinto fome de estrogonofe, por exemplo, né? E existe fome de estrogonofe para nós, seres de linguagem, né? Que simbolizam o que é. Eu tô com desejo, mas não é só. Todo o afeto, né, que tinha dentro dele. Não é só a fome física, né? Tem algo que vem a mais, é aquele estrogonofe que a minha avó fazia quando eu tava triste, né? O afeto, aquilo que junta, né? Por isso a diferença da pulsão e do instinto, né? A pulsão, ela tá entre o somático e o psíquico, né? Isso Freud fala. Ou seja, ela tá entre o corpo e a psique. E isso que a gente está dizendo agora, desse afeto, a gente está falando de psique, não é só corpo, né? Mas não é sem corpo, e acho que é isso que é importante. Eu posso garantir para você que o Ricardo vai lembrar agora de uma música do Titãs que fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Fala a verdade, Ricardo. Já tinha pensado que ia na edição, já. Vai na edição. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente
Agora você fala de inconsciente, quer coisa mais inconsciente que perfume? Sinta o perfume se espalhar na casa inteira. Perfume é uma coisa que é guardar, assim, cheiro, né? O olfato é algo mais ligado ao mais básico do que a gente tem, né? Ela fala, mas olfato, sim, olfato é ligado diretamente lá no sistema reptiliano lá na medula, porque assim, a gente tá falando aqui, agora se aparecer um cheiro de queimado, eu paro tudo isso aqui e saio correndo, entendeu? Você não precisa tomar cheiro de gás vazando, você para tudo que você está fazendo e você vai resolver. Não é que você, não, vou lidar com isso, com essa ideia. São situações, cheiros são coisas muito fortes para a pessoa. E perfume traz uma coisa agradável, né? Perfume, aqui sinto o perfume se espalhar na casa inteira. Então, pensar no que a gente tem lá no íntimo para trazer o bom para nós, né? Acho bem legal isso aqui, Paula. E colorindo isso que você falou, Ricardo, do perfume, que é sempre muito ligado à música, né? É uma imagem conhecida, do qual eu gosto muito de falar que música é perfume, porque tem essa propriedade que você acabou de delinear aí, de acessar o que tem de mais íntimo de uma forma muito rápida, assim como o cheiro e tal. Mas não tem como não lembrar de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Sim. Que é um livro gigantesco que traz todos os elementos que a gente precisa para começar a querer entender, tatear um pouco o que seria essa vida vivida. E o romance começa com o personagem principal se lembrando os cheiros da Madeleine, Sim. que ele sentia lá na cozinha da casa dos pais, da família inteira, dos avós, né? E aquele cheiro suscita nele uma investigação que vai dar um dos livros mais famosos, importantes e gigantescos, né? E quando o Martins fala, sinta, é a hora que eu falo, né? Sinta, é a hora que ele muda o vocativo, sinta o perfume se espalhar na casa inteira, é se espalhar na tua casa, né? Onde a gente sabe que nós não somos donos dela, como o Freud já muito bem disse, mas ela é nossa. Eu acho mais lindo ainda, porque ele faz esse jogo do não palpável, né? Do intangível com o tangível o tempo todo, que é muito bonito, né? Porque sinto o perfume se espalhar na casa inteira e atravessar o alumínio da janela, né? Aquela janela de alumínio, o sol atravessando o alumínio, né? O alumínio é palpável, ele tá ali, você consegue, né, tocar, ver, pintar, né, bater, faz barulho, é aquela janela de alumínio ali que tá na parede, é palpável, e ao mesmo tempo vem um cheiro que é algo que se espalha pela casa inteira, que não é tangível, né? Isso é profundo. E só dá para sentir, porque o cheiro, né, ele é tão delicado, como o Rafael lembrou da Madeleine, do cheiro da Madeleine, ou você falou do cheiro do fogo, né? O fogo não, porque o fogo ele tem ele notifica a gente de algo muito importante e a gente não para pensar, como você falou, né? Agora, esse cheiro, né, esse sinta o perfume se espalhar, só dá pra gente sentir se a gente não estiver correndo igual louco. Se a gente estiver correndo igual louco, que é a vida que a gente é estimulado a ter, não dá tempo de sentir perfume. Não dá tempo de ouvir uma música e de prestar atenção na música. Eu ouvi essa música sem exagero nenhum, pelo menos umas 100 vezes o ano passado. Não à toa, foi a música mais escutada e o Martins foi o mais escutado. Mantra. Um mantra. Teve uma situação específica que eu estava vivendo uma coisa difícil, assim, estava muito angustiada com uma situação e tal, e eu comecei a cantar para mim mesma e eu só me dei conta depois, é como se eu ficasse quase como um mantra, deixe que tudo que há no corpo se revele. Eu fiquei aí quando eu me dei conta que eu estava cantando isso para mim mesma, eu falei, nossa, olha, tá quase me meninando, assim, mas não meninando pra eu dormir, meninando pra eu acordar, né? Pra eu dizer, olha, isso aqui que você tá sentindo, essa angústia, e usando o Lacan de novo, né? A angústia é o afeto que não mente, o Lacan diz isso, a angústia é o afeto que não mente. É muito provável que a gente já tenha sentido na vida tristezas e raivas e outros tipos de sentimento que não eram só tristeza, que não era só raiva, né? Que tinha uma mistura de sentimento. Então, você pode se confundir, você pode achar que você tá triste e, na verdade, você tá com raiva. E ficar anos na sua vida sofrendo por causa daquela tristeza, e aquilo não é tristeza. Agora, a angústia não mente. A angústia, ela vem assim, esfrega na nossa cara que
que tá rolando? O que tá acontecendo? Você vai ver, você vai olhar para isso, né? E eu acho que a partir desse cuidado, desse parar e sentir, eu gostei muito que o Rafa trouxe essa ideia, né? Dessa coisinha que ele diz no começo das frases, né? Ele manda, ele faz um comando, né? Deixe, sinta. Eu gostei muito disso, eu não tinha pensado nisso. E é isso, dizer, sinta. Sente, para você sentir, você tem que parar. E aí ele segue nessa frase que o Ricardo já falou, né, de atravessar o alumínio da janela, que a energia se renove verdadeira e que a ventania nunca apague suas velas. Isso para mim também é uma coisa tão bonita, porque ele não está dizendo que não exista ventania. É lindo. Ele está dizendo, a ventania vai estar aí, vai existir, mas que você proteja as suas velas, né? Porque se a gente pensar metaforicamente, né, numa imagem de uma vela, de várias velas, se a gente tem 100 velas, 99 se apagarem, a gente pode acender as outras 99 velas que ficaram com a uma vela que ficou acesa, né? Então ele não está dizendo não tenhamos vento para que nunca as suas velas se apaguem. Ele está dizendo que a ventania não apague todas as suas velas, né? Que a gente possa proteger aquilo que é para a gente importante, né? Aquilo que nos chama, né? Pensando inclusive na chama da vela, né? Aquilo que chama a gente para a vida, então que a gente não apague aquilo que chama a gente para a vida. Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, atravessar o alumínio da janela, que a energia se renove verdadeira e a ventania nunca apague suas velas. Desde que tudo que há no corpo se revele, pra que a vida cicatrize todo o trauma, pra que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Desde que a mão do tempo aos poucos lhe modele, desde que tudo que há no corpo se revele. Deu comando, né? Mas eu achei lindo você falar, Paulo, que o ano passado você acha que você ouviu umas 100 vezes essa música, e eu imagino que tenha te ajudado em algum momento, né? Porque senão você não teria voltado a ela tantas vezes. Mas eu acho que para além da beleza estética, que explica uma parte considerável disso, né? Se não fosse uma música bonita, você não teria voltado tantas vezes a ela. Mas tem algo que nos diz sobre o material musical, né? Que a música ela é efêmera. Ela acaba, ela não é que nem um quadro, né, que o artista vai lá e pinta e vai ficar por os próximos séculos. A música é feita, é composta, é gravada nesse caso, mas o momento que o Martins foi lá para o estúdio e gravou essa música foi uma vez só, ele não vai fazer de novo, né, não necessariamente. Mas isso é bonito porque ela foi captada e a cada vez que você a coloca para ouvir, e aqui eu coloquei para ouvir, e que o Ricardo, que a gente espera que quem estiver aqui ouvindo também o faça, ela se refaz de novo como se fosse a primeira vez, né? Ela tem uma coisa ela vai se refazendo para cada um, no mundo de cada um, assim, e isso ajuda. E aí eu fico imaginando, ajuda assim, não só pelo conteúdo que a gente está aqui dissertando sobre ele, e é quase que infinito, tanta coisa bonita que tem, mas também pela forma. Eu estou lendo um livro de um psicanalista francês muito interessante, que chama Jean-Michel Vivet. Ele vive aqui no Brasil, ele está no Brasil nesse momento, e um dos livros, ele tem muitos livros publicados no Brasil, um deles chama A Voz no Divã. E ele, como bom lacaniano ele faz todo o entendimento de como a gente pode entender a voz. É lógico, pensando na voz mais no mundo lírico, né? Ele se baseia na ópera e tal, mas é muito interessante a forma como ele vai penetrando nessa ideia, o que a voz quer dizer para nós e como que ela acessa, ela é evocativa, né? O som da voz, é lógico que as palavras, isso é muito bem descrito no livro, né? Eu não vou querer simplificar aqui uma coisa tão complexa, mas basicamente que o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando, estou dando uma informação, e você e o Ricardo, essas informações, o discurso, ele de certa forma deixa a voz para um segundo plano, a gente se concentra menos no som da voz das pessoas e mais na informação, é óbvio, né, nos significantes todos, mas que tem uma questão que vai lá, e ele até faz uma hipótese bastante ousada, dizendo que o objeto primordial do ser humano é a voz, mais do que o seio, né, é a voz, o objeto inicial é a voz, tal, e aí, lógico, ele explica isso, mas tudo isso eu estou trazendo aqui para deixar claro como que
essa expressão musical, auditiva, nos ajuda em alguns momentos, porque suscita, evoca, traz à tona, né? E aí ele mesmo explica, deixa revelar, né? Não desvela nem vela, revela, né? Como ele diz logo no final do primeiro verso, né? Que tu deixa tudo que há no corpo se revela. Eu acho a palavra revelar uma das coisas mais bonitas que tem na língua portuguesa, né? Até pelo antônimo do desvelar e do velar, o revelar, eu acho de uma importância gigantesca. E tem uma coisa bonita, Paula, você escutou tantas vezes, né? Mas a gente pode pensar nessa música como uma bênção. Eu lembro daquela. Tem uma bênção que é muito famosa, né? Todo mundo já foi para Irlanda, você tá lá em Dublin, que vem aquela, né? May the road reach you, né? Que a estrada se leve para te encontrar, que o vento esteja sempre a seu favor, né? Que may the wind be always of your favor, né? Você sempre tá ali sentindo, tem uma bênção que tudo ocorra bem, que tudo seja bom com você, que tudo, né? Mas é uma bênção realista, né? Que a vida cicatrize todo trauma, não é que não, que você não sinta dor, não, a dor virá, mas você vai dar conta dela, que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão, né? Então é uma bênção de querer bem, né? Mas que é um querer bem adulto, né? Maduro, É, emancipado, né? emancipado, né? Lembrando do Gabeiro, é uma bênção bem analisada, né? E eu acho que é por isso bom que você traga isso, né? Porque é uma bênção, mas é um chamado, né? Sim. Quer dizer, não é eu vou fazer para você ou que Não. qualquer coisa faça por você, mas que você tenha coragem de fazer por você, que você deixe, que você sinta e que as coisas possam ter espaço, né, para acontecer. E a última frase, né, que não sei se é a última frase da música toda, mas que ele fala essa uma frase muito bonita também, né, que a mão do tempo lhe modele, né, deixe que a mão do tempo lhe modele, porque isso também é uma coisa, porque não é só o corpo físico ele mesmo, é que as experiências que a gente vive nos transformem. É isso que é um sujeito emancipado. Um sujeito emancipado é aquele que vive experiências boas, ruins, tenebrosas às vezes, mas que a gente seja atravessado por essas experiências e não sucumba a elas e se transforme num sujeito emancipado que dá conta de lidar com a vida, né? Da vida como ela é, da vida que não é bonitinha o tempo inteiro, né? Ela também é triste de vez em quando, ela também dói muitas vezes, mas eu acho que é mesmo um convite, sabe? Pra gente olhar pra gente, por isso que eu acho que é bem psicanalítica essa música, né? Pra gente olhar, pra gente permitir que o tempo e que as mãos do tempo nos modelem, inclusive o corpo mesmo, né? O envelhecimento, né? Essa tentativa muito louca, eu acho muito louca, né? Essa tentativa da gente ficar jovem eternamente, de gente não envelhecer, da gente ignorar aquilo que é a marca da passagem do tempo. E a gente não, eu acho que não dá para ignorar a marca da passagem do tempo, que é ela que traz pra gente, né? A Adélia Prado e a Viviane Mosé, eu acho, tem duas poesias falando sobre isso, né? Do tempo riscando a pele e a carne, e é lindo, 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 porque não tem como ser de outro jeito, ou você faz isso gostando, ou você vai fugir disso, mas não vai deixar de acontecer, né? O tempo não vai deixar de passar. Então, acolher isso, né? Ser modelado por isso, na verdade, mais do que acolher, né? Aprender, né, com o tempo. Ficar velho não quer dizer que você vai ficar mais sábio. Só que você vai ficar mais velho. A única garantia que você tem é que você vai ficar mais velho, né? Automaticamente, fiquei mais velho, fiquei mais sábio. É muito pelo contrário em alguns casos. Então a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aberto a escutar, sempre. Eu vejo, por exemplo, até essa música aqui hoje. Às vezes é cômodo, né? Como dizia o Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Então nossos ídolos ainda são os mesmos, né? Então você tá ali, não, eu só gosto de música se for desse cara e não gosto mais do outro. Olha aí o Martins, pareceu cair um meteoro aqui no acorde hoje, uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que não vamos parar só nessa, outras virão do Martins. Não, Martins tem muitas músicas maravilhosas, né?
não sei se vocês querem ouvir tudo, mas tem muita coisa linda, chamado mesmo, é poético, né? E ele tem um funk, ele tem rockzinho, ele tem uma baladinha, ele tem uma música lenta, ele tem um forrozinho, ele é um multiartista, né? E é uma poesia incrível, uma coisa muito bonita mesmo de escutar, e o que você falou quase, para mim foi uma coisa meio meteórica, sabe? Porque é você descobrir alguma coisa muito encantadora, porque uma coisa é você ficar ouvindo as músicas do Chico, daquilo que a gente estava falando, né, dos grandes nomes, a gente ouve e escuta de novo, e escuta de novo, e fica percebendo como é rico, né, tem riqueza, a gente escuta 10 vezes, são 10 músicas diferentes. Mas conhecer um artista novo do zero e pegar toda a obra dele e se debruçar, assim, eu super recomendo. É uma satisfação mesmo, né? Tem algumas pessoas que a gente descobre na vida. Breno Ruiz, que já fez acorde, uma das minhas descobertas, né, na vida, daquele que você se transforma mesmo, né? É uma descoberta que você não é igual depois de ter encontrado, de ter feito esses encontros, né? Esses encontros não são. Nunca encontrei. Quer dizer, encontrei o Martins, fui num show do Martins já. Ele veio para São Paulo fazer um show aqui no Bona, mas é um encontro com a minha alma, né? Um encontro com a música dele, a palavra, né? A coisa que a melodia, tudo que ele traz. E tem o outro Martins também, que é maravilhoso, que eu amo, que é o Fred. O Fred Martins também, sim. Outro Martins, é absurdo de bom, tem tanta gente boa por aí, né, pra gente escutar e conversar com eles. Eu acho bonito esse trabalho que vocês fazem. Fazer esse trabalho aqui é muito gostoso mesmo, é libertador. E apresentar também, né, para as pessoas que existe, tem mais, né, tem mais gente por aí, tem muita gente boa. Sendo feito hoje. Agora, gente talentosa, né, gente super comprometida. Essa música é de um disco de 23. Agorinha, não tem, né, 2 novo. anos e pouco, é muito recente. O Martins começou em 16. Ele é super jovem, ele nasceu em 90, então ele é um cara jovem e que eu acho que isso que é bonito também, porque ele traz nessa história de trazer, ele tem funk, ele tem forró, ele tem uma baladinha, um rockzinho, ele conversa com muita gente. Ele traz outras pessoas que têm gostos musicais diferentes, mas ele traz todo mundo para. É quase como se ele convidasse, assim, né, pessoas, festa estranha com gente esquisita, convida um monte de gente diferente, mas que todo mundo pode gostar de uma música dele, porque independente, mas eu não gosto, eu só gosto de funk. Escuta o funk do Martins, arrepia. Essa mulher me tira toda a timidez, me descongela, eu me derreto pelo chão. Eu sinto nela uma certa fluidez, quando escorrega dentro do meu coração. Quando tirou a roupa, me pôs algo na boca e bateu, tomou na minha taça, passou feito fumaça e bateu. Ela sugere um relacionamento a 3, não compreende a minha pouca informação. Ela me diz que só se vive uma vez, que eu me prepare pra essa nova geração. De manhãzinha puxa meu cabelo, toda noitinha quando a gente encosta, boca na minha, arrepia os pelos, prova meu gosto, sei do que ela gosta. É muito bonito, é poético, um funk poético, sabe? É uma coisa que você fala, que coisa incrível que tem artista fazendo isso, porque a gente não quer conversar só com os cabeções que estão lá na academia, achando as músicas lindas, maravilhosas. Não, a gente quer conversar com as pessoas de carne e osso, que estão trabalhando, que estão
ouvindo música no trajeto do ônibus para o trabalho, sabe? E que vão escutar algo para além de uma coisa muito massificada, né? Que podem escutar algo que convida a pensar, né? Com qualidade, com letra, música, com algo um pouco mais sofisticado. Eu não digo sofisticado no sentido de ser, sabe, classe social, nada disso. É que é um pouco Elitista, né? elitista, não? Exatamente, Rafa, não é um sofisticado elitista, é um sofisticado pela qualidade musical, né? Você tem, né, um dos exemplos maravilhosos, a gente precisa fazer uma hora, pegar para fazer Cartola. A Cartola, ele vivia lá no morro, foi pedreiro, foi uma pessoa extremamente simples. Sua música é uma das coisas mais sofisticadas que nós temos na música brasileira, né? E Mas isso tem muito a ver, Ricardo, com o que a Paula começou a falar, né, hoje, nessa nossa gravação, de que é ter o tempo de viver. sim, E até a fruição artística, seja ela de que natureza seja, é evidente que a gente vai falar da música, né? Da música e da poesia, porque nós lidamos aqui com esse material que ele é duplo, né? A gente não trabalha só com a música, é a música coadunada com o seu texto. Mas para que ele suscite, para que ele deixe sentir ou deixar, que Neil Martins nos provoca, a pessoa tem que ter o mínimo de tempo de se dedicar a ela. Se dedicar no sentido de ouvir ouvindo, né? Não ouvir como música de fundo, enfim. E para isso tem que ter uma vida que comporte isso, uma vida que seja vivida, como já foi bem dito aqui, né? no episódio com o Jairo Carioca, ele traz bem isso, né? Aquela história da morte, que quando a morte te encontrar, você esteja vivo. É, verdade. Isso. E não ter medo dela, né? Ele traz toda aquela tradição que ele conhece mais do que ninguém, dos povos originários, dos povos africanos, que tem uma relação com a morte muito mais tranquila e muito mais, eu diria até que muito mais bonita do que a nossa, né? A sociedade ocidental tradicional. Eu digo mais bonita sem fazer juízo de valor, mas é porque você vê que eles é mais saudável a forma Sim. como eles encontram esse momento inescapável de todos nós, que não adianta você fugir e nem fingir. A Paula agora há pouco falou sobre as pessoas que não aceitam o envelhecimento, né? Isso Não é que não vai acontecer. não, isso para mim é um atestado de que a gente tá no caminho errado, porque como você não vai aceitar que o tempo te modele? Você pode mexer com muitas coisas, mas isso você não pode mudar, isso vai acontecer, né? Enfim. Então, mas é que a gente vive nessa sociedade que traz isso como uma demanda, né? Você Privilegia isso, né? aquelas slogans, né? Eu acho esse slogan o mais importante, o que mais representa isso, né? O impossível é nada. É o slogan da Adidas, né? Impossible is nothing. É grave, né? Não, o impossível existe. E a gente precisa fazer com ele, né? Não, você dizer que você não quer envelhecer, você pode dizer. A gente pode, né? A gente pode, deve falar sobre o envelhecimento, das dores, das delícias, mas no fundo a gente tem uma dificuldade gigante que é perder. A gente não sabe perder, a gente só quer ganhar. Só que a gente quer ganhar tudo. E quem não sabe perder não pode ganhar. Não, isso é uma coisa que a gente entende racionalmente na cabeça, mas na prática isso, se você não está disponível para perder, se você não dá conta, você não vai entrar para jogar. Então você sequer pode ganhar se você não sabe perder. E o envelhecimento, ele traz muitas perdas, mas também traz muitos ganhos se a gente, como o Ricardo tinha falado, se a gente amadurece, né? Não adianta passar cronologicamente o tempo. Você tem adultos, idosos, né? Pessoas idosas de 60, 70, 80 anos que são frágeis, que são quase criança, né? Eu ouvi esses dias uma pessoa falar, gente velha fica chata. Gente velha só continua sendo chata o que já era antes. Se ela, né? Não é que você fica chato quando você envelhece. E tem gente velha de 15 anos, né? Sim. Tem gente de 15 anos e você fala, isso é velho. Sim, um monte. Porque a pessoa não dá conta de perder algumas coisas. Um bebê, ele perde quando ele vai para escola, quando ele é desmamado, ele perde aquela coisa que é a coisa mais importante para ele, né? O seio, a mãe, o pai, ele vai para escola. Se ele ficar preso nisso, se a gente ficar presa no que ele perde, a gente deixa de enxergar toda a riqueza que começa a acontecer na vida de uma criança a partir dele sair de um mundo restrito, que tem ali a ver com a família nuclear, né? E ir para um lugar, para um mundo real, tem mais gente, tem mais pessoas,
pessoas, tem professor, tem amiguinho, né? Então, ser capaz de perder é que faz com que a gente seja idosos Precoces. não sei se precoces, mas assim, que a gente possa ter uma velhice agradável, né? Que a velhice não precise ser, que a gente precisa se esconder dela, assim como a gente não precisa se esconder da morte, né? A Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista que eu gosto muito, ela trabalha muito com pessoas no final da vida, né? No final da vida. E ela fala sobre essa questão de como que as pessoas, quando estão no final da vida, o que faz falta? O que elas falam? Eu queria ter feito. Eu queria ter tido tempo para estar Sim. com os meus filhos, eu queria ter escutado mais música, eu queria ter vivido mais coisas, viajado sem tanta preocupação em tirar a foto para postar, eu queria ter vivido, né? Então, Né? ela tem essa fala de quem vive não tem tempo de se preocupar com a morte. A morte vai te pegar no meio do caminho e beleza, acontece e vai com todos nós, né? Ela vai te encontrar vivo. Mas você tá vivo. Ela vai te encontrar. Mas é isso, ela pode te encontrar vivo ou não. Ela pode te encontrar anestesiado. Você tá ali, você tá vivendo, você tá cumprindo as suas obrigações, você tá cuidando de filho, pagando escola, fazendo, né, trabalhando, fazendo tudo que tem que fazer. Isso. Executando E aí- tarefas. Vai te pegar isso, são tarefas, só que aí a vida é mais, né, do que isso. Mas aí tem que deixar. O Martins Tem está que ensinando deixar. a gente. Tem que deixar, tem que sentir. E essa frase que você agora há pouco citou e falou de novo agora, que é do tempo nos modelando, talvez seja a síntese de tudo. Aliás, é uma consideração que eu queria ter feito antes. O legal dessa poesia dele, nessa música, é que todas elas têm uma coerência impressionante. Todas as frases se comunicam com todas, né? Por isso que essa música ela é tão potente. Todas as frases se comunicam com todas e complementam a todas, na minha opinião. E essa frase, deixar que a energia, a verdadeira energia se renove, como ele diz lá no segundo verso, eu acho que representa tudo isso, né? Faz com que tudo faça sentido. Que bom que temos a arte e a música. E novamente, obrigado, Paula. Que Nossa, música Paulo. maravilhosa. Que delícia. Estamos te devendo mais essa. Muito, muito bom. Terminar com esse com esse deixe do final, né? E não, isso é um detalhe, esse sotaquezinho delicioso que Marco Né? tem, né? Eu sou Pernambucano, suspeito. É. maravilhoso. Não, é maravilhoso. É. Isso é o Brasil no seu estado mais valioso, assim, estado Ai, gente, cru, que né? delícia. Eu adoro isso. Eu morei 4 anos em Recife, eu sei muito bem. E É uma delícia. a cena musical de Recife é maravilhosa. E, aliás, a gente não falou, mas o Juliano Holanda também é parceiro do Martins nessa música, né? Opa. Boa. É sozinho, ele é um cara importante. Aí o também Andy põe no começo, pernambucano, né, É isso, gente. A gente termina com esse Deixe. deixe. Ai, E tem até uma coisinha assim que, para mim, remete a uma onda de mar, né? Um deixe. É aquela coisa, um chiadinho Deixe. que você não segura a onda, né? Segura a tua onda, a gente não segura a onda. A onda, deixa a onda vir, surfa ela. Vai ter onda mais difícil, vai ter onda que você vai tomar uns caldos na vida, mas deixa. E aí, gente, Tem uma outra. É uma palavra que vira frase muito normal de Recife, que eu adoro, que é pense. Quer coisa mais psicanalítica que pense. 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 É muito legal, adoro isso. É um comando demais. eu lembrei agora da música que a gente fez juntos também do Ney, né? Do Fala. Fala. É um comando. Pra cada um que estão aqui. Espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo o dia em que você solte aquilo que não te abraça mais. Espero que você não se sabote, nem troque seus olhares por acenos, que o seu desejo não se acomode, que seja interessante e obsceno, que a gente não espere do amor o que nos faz pequenos. Por isso que eu desejo pra você a lua em Libra e a língua em Vênus, que a
gente possa se reconhecer num dia lindo, num dia ameno. Por isso que eu desejo pra você a lua em Libra e a língua em Vênus. Eu vim aqui só pra te entender e pôr em ordem que é fundamental. Por isso que eu desejo pra você um sol intenso e um quintal que os passarinhos vão nos receber. Cantem comigo. Espero que um dia você volte e torço que você esteja em paz. Aguardo o dia em que você solte aquilo que não te abraça mais. Espero que você não se sabote, nem troque seus olhares por você. Que seu desejo não se acomode, que seja interessante e obsceno. Que a gente não espere o amor que nos faz pequenos. Por isso que eu desejo pra você a lua em Libra e a língua em Vênus. Que a gente possa se reconhecer num dia lindo, num dia ameno. Eu vim aqui só pra te entender e por em ordem que é fundamental. Por isso que eu desejo pra você um sol intenso e um quintal que os passarinhos vão nos receber. E faça como a Carol Strático, que está comentando lá no Instagram, no episódio da Geni. Talvez o ódio das pessoas venha do fato da Geni seguir seus desejos, mas também do desejo que ela causa. Porque os objetos de desejo só mostram o quanto nos falta controle nos sentimentos. Se é que controlaremos um dia, né, Carol? A Estela Gomes comentou lá no Insta, no episódio do Mestre Sala dos Mares, aguardando mais um episódio. Um grande abraço carinhoso para você, Estela, que é uma das nossas apoiadoras na plataforma Apoia-se. Conheça nosso projeto, basta acessar a plataforma, ir lá na busca e colocar Acorde, Música e Psicanálise. Acorde, Música e Psicanálise.